começar? Pode começar, seu Zé. Olha, eu sou o Zé Maria de Aquino. Escrevi um livro que vocês vão tomar conhecimento agora, que demos o título, eu e o Nelson, e o Robson, que é o editor, de Minha Vida de Repórter. Eu estou de máscara porque nós estamos vivendo uma pandemia. Mas a dicção fica complicada, já os cabelos estão brancos, a dicção já é complicada. Então eu vou pedir permissão para tirar, mas eu não estou burlando os regulamentos da pandemia, entendeu? O senhor que manda. É só porque aí eu vou ter uma dificuldade menor, não é nem facilidade, uma dificuldade menor para falar. Muito obrigado. Aí. Vou lá começando aqui. Bom, seu Zé, é o seguinte, como eu já disse para ti, né, eu sempre preciso de um tempo meu, assim, para quando eu tô, ainda mais estando agora de frente pro senhor, porque eu tô de frente com a história da minha vida. Eu li muito, senhor, eu vou dizer isso no final, mas já vou adiantando agora, talvez eu faça o que eu faço, porque eu conheci o senhor, né, eu lia o senhor, e tô aqui para falar da sua vida de repórter, né. Na verdade, seu Zé, foi muito mais do que repórter, foi repórter também, mas conta do começo, como é que começou essa história, seu Zé? Então, eu nunca quis ser repórter. Gozado, né? A gente encontra muitas pessoas. Eu, quando era pequenininho, eu irradiava o jogo com o meu time de futebol de botão. Quando eu era pequenininho, eu pegava a caixa de fósforo, irradiava. Eu fiz jornalzinho na escola. Eu nunca fiz nada disso. Mas eu nasci para ser jornalista. Eu é que não sabia. Eu quis ser promotor público. Fiz o curso de Direito na Pontifícia Universidade Católica. Já trabalhava até no Ministério Público como funcionário, ali era mais fácil para fazer os exames, entrar, e me preparava quando apareceu o Jornal da Tarde. Meu irmão Paulo de Aquino e meu cunhado Luiz Carlos Seco, dois jornalistas do Estadão, insistiram para que eu fosse ser jornalista. Eu não quero ser jornalista. Aí insistiram tanto que eu pensei assim, na vida a gente tem um rio que corre, nosso rio corre. E talvez esse seja meu rio. Eu esteja nadando contra a correnteza. Eu vou lá, não custa nada. E fui. Fiz um pequeno teste, fui aprovado. E aí o salário era 500. O editor, isso está no livro, por isso que eu posso contar e é bom contar. O editor perguntou assim, Tom Gomes Pinto, grande amigo. Tom Gomes. Falou, seu nome é José Maria de Aquino? José Maria de Aquino. Você é irmão do Paulo de Aquino? Eu falei, sou. E meu irmão tinha uma fama de ser encrenqueiro. Ele não era encrenqueiro, ele não levava desaforo para casa. Ele já tinha mostrado isso 2, 3 vezes. Aí eu pensei comigo, o cara não me quer, porque ele acha que eu vou ser igual ao meu irmão encrenqueiro. E eu não sou encrenqueiro, eu sou de paz. Ele falou, olha, o salário de 500 não tem mais, só tem agora de 250. Poxa, era metade, era menos do que eu ganhava. Mas eu na bronca eu falei, eu aceito. E foi bom para mim, porque logo daqui a 2 meses, ele brigou para que eu recebesse igual aos outros, pediu demissão, ou me aumenta o Zé Maria, ou eu vou embora, e me aumentaram, e eu fui muito feliz, começando a trabalhar no Jornal da Tarde, né, que era o jornal que marcou a época. Né? Hoje eu encontro muitos jovens de 60 anos, 50 e poucos, como você, que dizem assim, poxa, eu aprendi a ler com você. Isso não é verdade. O Mauro Betti, outro dia, disse para mim, eu aprendi a ler com você. Isso não é verdade. Eu não fui professor primário. Eu sei que a pessoa quer dizer, igual você, que aprendeu a gostar de ler, lendo o que a gente escrevia no Jornal da Tarde e lendo o que depois nós fomos escrever, eu e o grupo do Jornal da Tarde, com o Michel Lohans, o Edil Vale Júnior, na revista Pra Cá, que foi uma revista que marcou a época e está até hoje aí tentando sobreviver. Então, com as reportagens que a gente fazia no Jornal da Tarde, eu fui me animando cada vez mais a ser jornalista e acabei largando a promotoria, a ideia de ser promotor, de advogar, e ganhei um prêmio da CESP, ganhei o 2º prêmio da CESP, e ganhei um prêmio S junto com o Michel Lohans, e aí a vida foi adiante. Em 1970, 4 anos de Jornal da Tarde, fundou a revista Pra Cá e levou metade do nosso grupo para lá. Lá o senhor fez assim umas matérias épicas, seu Zé, eu tenho guardado comigo, por exemplo. Vou começar por ela, que é acho que a primeira matéria que eu li do senhor foi a cobertura da final da Libertadores em 74, né? São Paulo Independente em Avejaneiro. O senhor fez aquela série toda
Dali o senhor emendou com uma entrevista com, se eu não me engano, não, o senhor não fez uma entrevista com o Beto Alonso, que depois o senhor vai contar por quê, porque é uma história sensacional, né? Que o Beto Alonso era um jogador do River, mas era marrento, era uma perna. Seu Zé não fez a entrevista, depois vai contar que não fez. Mas eu lembro, seu Zé, que assim, eu nasci em 70, né? Então, quer dizer, eu não tenho... Obviamente que eu não vi o jogo em 74, mas vendo o senhor, eu me sentia dentro de Avejaneda. De onde que veio a referência para o senhor escrever como o senhor escreve? Que para mim é o melhor texto da imprensa esportiva do Brasil. Muito obrigado. Assim. É que a gente escreve aquilo que lê. Não copiando o que lê. Você quer ser jornalista, você tem que ler muito. Toda hora eu encontro com jovens e pais de jovens que perguntam: meu filho quer ser jornalista, o que ele deve fazer? Eu falei: quantos livros você lê por semana? O garoto se assusta. É evidente, ninguém precisa ler um livro por semana. Mas é só para medir, para sentir. Mas tem que ler um livro, né, seu Zé? Claro, tem que ler vários livros. Você não precisa... eu só vou começar um segundo quando terminar o primeiro. Não, você pode ler 1, 2, 3 livros. No momento certo você lê uma parte do livro, a outra parte do livro. Então a leitura, não é? Eu tive que fazer meu curso de Direito. Eu estudei numa bela faculdade que é a Pontifícia Universidade Católica, numa época em que tinha só 3 faculdades em São Paulo, né? Era a São Francisco, a Mackenzie e a PUC. Eram poucas faculdades, você tinha que ter sacrifício para entrar. Então eu me acostumei à leitura, não é? E ler é você transportar do que seus olhos enxergam, que vão para a sua cabeça e vão para a ponta dos dedos. É assim que se escreve, não é? O repórter nada mais é do que o emissário entre o fato que ele colheu, a entrevista que ele fez, pelas pontas do dedo levar para o papel. Na televisão é a mesma coisa. Você vai lá, colhe a informação e grava, não é? Grava a entrevista, ou no rádio é a mesma coisa. Essa é a função do repórter. Por isso que eu me apaixonei. Mas esse detalhe do Beto Alonso foi em 1975. O River é o grande time argentino, junto com o Boca Juniors, não ganhava título há 18 anos. E naquela época, a jornalista viajava por qualquer coisa. Hoje faz tudo pelo rádio, off-tube. Então me mandaram que eu fosse à Argentina para ver o River ser campeão. Imagine só. Né? E eu fui para lá. Cheguei lá, tive uma greve dos jogadores. Está no livro. A greve dos jogadores, por um salário base. E não vai ter jogo. Vai. Isso no Brasil teria. O cara vai na justiça. Não vai ter jogo. Foi para o Ministério, foi para a Federação. E não teve jogo. O jogo foi contra os juvenis. Porque os juvenis não são profissionais, então não eram sindicalizados. E aí o River acabou campeão. Né? Foi 1-0, um jogo muito bacana. Juvenil, River e Argentino Júnior. Eu, que era muito carola, muito caxias no meu trabalho, fui lá para fazer esse jogo. Mas eu encontrei o Beto Alonso, que eles diziam que era o Pelé branco. Mas que tinha tido uma experiência na Europa fracassada. Mas ele estava lá, nem jogou, porque o jogo foi contra a Juvenis. Né? E eu falei: eu vou fazer uma entrevista com ele. No jantar, que eu não participei, estava do lado de fora. Perguntei se ele podia me dar uma entrevista no dia seguinte. Ele combinou na sede do River. Eu fui lá. Aí chegou lá, ele falou: olha, você sabe, meu procurador disse que eu tenho que cobrar um certo valor. Falei: quanto é? $80. Eu, em 73, 2 anos antes, eu tinha ido mandado ir para a Rússia, desviei o caminho e fui para Amsterdã, na Holanda, porque eu não dava para chegar na Rússia. Mandaram que eu fosse para a Rússia sem passaporte, com passaporte, mas sem visto. Imagina, o Partido Comunista, naquela época, cortina de ferro, você não ia entrar jamais na Rússia daquele jeito. Foi bom que eu mudei o caminho e fui para lá, porque na Holanda tinha apenas o Cruyff, que era um Pelé branco, muito melhor do que o Alonso. Né? Naquela época aparecia Pelé branco de todo jeito. Um monte, né, Souza? Tinha o Ajax, que ia disputar na semana seguinte o final da Copa dos Campeões da Europa contra a Juventus da Itália, e tinha o Cruyff.
E a seleção que seria, em 74, a grande sensação do Mundial. Estou contando isso porque o Cruyff cobrava $1.500 para dar uma entrevista, com direito à fotografia. Eu fiz a entrevista de graça, porque então eu não ia pagar $80 para alguém que eu nem tinha aquele dinheiro. Quando eu fiz entrevista de graça com um cara que cobrava $1.500, né? E que fazia toda semana, todo mês, eu fazia uma entrevista com o Pelé, que se fosse cobrar, quem teria dinheiro para pagar. Aí eu falei com ele, eu preciso ir no hotel ligar para a revista para saber ter autorização e te ligo para confirmar. E até hoje eu não confirmei. Né? Então, eu entrevistei o Pelé Branco, né, da Argentina. Foi o que aconteceu naquela época. Seu Zé, o senhor pegou essa fase, nós estamos contando, dessa grande fase das grandes coberturas. No começo dos anos 80, o senhor foi capitaneado pela Globo para fazer a grande cobertura, que foi da Copa de 82. Para você que é mais novo, você não conhece isso, a Copa de 82 ela teve exclusividade da Globo. Ela passou para o Brasil inteiro e a Globo fez um trabalho absurdo de bom, porque o time era muito bom e o seu Zé foi lá para arrumar essa casa, seu Zé. Como é que foi fazer parte dessas feras aí? Pois é, eu trabalhava na revista Placar, né? E eu tinha feito a Copa de 70, não tinha ido à Copa de 74, tinha feito a Olimpíada de 76 em Montreal, no Canadá, a Copa de 78 na Argentina, tinha ido para a Rússia fazer a Olimpíada de 80, tinha ido para a Austrália fazer uma excursão da seleção brasileira, início de 82, e quando eu voltei eu percebi que eu não ia para a Copa de 82 na Espanha. Um direito, quem dirige uma empresa sabe o que faz, né? Vou mandar esse repórter ou não vou mandar, é um direito, não tinha nada de errado. Mas aí a TV Globo tinha com exclusividade a Copa da Espanha, e ela resolveu montar 3 equipes. Uma com Luciano do Vale e Márcio Guedes, comentarista. A outra com o Galvão Bueno narrando e o Sérgio Noronha como comentarista. E a terceira era com Carlos Valadares, que era de Minas, e precisaram encontrar um comentarista. E fizeram uma certa pesquisa entre colegas, entre pessoas que poderiam dizer quem é que pode ir e não vai dar mancada. E graças a Deus, é o meu trabalho, eu fui escolhido. E aí me convidaram para ir a ser o terceiro comentarista, fazer parte da terceira equipe. Eu disse, agora o diretor da revista tem que autorizar ou não. Para autorizar, ele disse, só se publicar o nome do Zé Maria toda vez que ele fala. Era muito dinheiro, não é? Porque uma empresa que banca uma Copa do Mundo, ela paga milhões de dólares. E aí falar, Zé Maria é repórter da revista Placar, toda vez que eu falasse, de graça ficava meio complicado. E aí informaram, isso não dá. E aí ficamos conversando. Não, para ir tem que falar, não tem que falar. Eu falei, então eu tenho que sair, não é isso? Aí acertamos a minha saída. Eu fui demitido, e fui trabalhar na TV Globo e em seguida, no dia seguinte, fui convidado para trabalhar no Estadão. Eu fiz uma boa troca, no meu entendimento. Eu deixei a revista Placar, demitido, e fui trabalhar na TV Globo e no Estado de São Paulo. Trabalhei 9 anos no Estado de São Paulo, juntamente com a TV Globo, e trabalhei 13 anos na TV Globo e depois fui para a Sport TV. Foi uma boa troca. O senhor montou o conceito ali dentro do Sport TV, que a gente percebe isso quando a gente vê os comentaristas trabalhando. O senhor foi para ser consultor e arrumou aquela casa. Eu fico muito contente de ver o quanto que o senhor é versátil, né, seu Zé? Que o senhor já foi para o Sport TV numa outra época, numa outra realidade, a TV fechada, e lá o senhor conseguiu fazer o Levinha falar, virar comentarista. Ele foi bem, né, mestre? Até que o senhor pegou umas escolhas boas lá. Não. Eu fui para lá convidado pelo Maduca, meu amigo, filho do Armando Nogueira, que foi o grande chefe do jornalismo da Globo. Eu não era nada, era consultor. Queriam saber alguma coisa, perguntavam. Queremos contratar alguém para comentar. Quem você indica? Vocês têm ideia de alguém? Temos ideia do Luiz Pereira. Eu falei, Luiz Pereira tem dificuldade para falar.
É uma excelente pessoa, grande jogador. Aí fulano de tal, não vou citar nomes, eles também não têm facilidade. Porque para comentar você tem que entender o que está acontecendo e tem que ter facilidade para expor aquilo que você está vendo. Porque muito jogador vai e entende o que está acontecendo, mas ele não sabe expor. Né? E outros não sabem nem ver, nem expor. Mas falam sempre que jornalista não pode ser comentarista porque nunca calçou a chuteira. Não é preciso calçar chuteira. Não. Eu conheço muitos garotos aí, jovens inclusive, não é? Que não calçaram chuteira, calça na vara. Eles nunca pisaram na redação, né, seu Zé? É só estudar, é só olhar, prestar atenção. E conheço velhos jornalistas que não aprenderam nada também. Então, um deles que eu indiquei foi o Leivinha. Né? Falei, o Leivinha tem dicção, né? enxerga o jogo, mas antes a gente fez testes. Convidava, Leivinha, você quer ir comigo ao jogo? Só para me ajudar e tal, você comentar o jogo hoje. 1, 2, 3 vezes, o cara é bom, pode contratar. Não é? Então foi assim. Seu Zé, o senhor, muita gente boa apareceu assim nesse caminho do senhor, mas também nós estamos citando assim grandes nomes da história do jornalismo brasileiro. E tem um que merece um capítulo à parte, dito pelo senhor, que é mestre Armando Nogueira. Armando Nogueira foi um monstro, né, seu Zé? Esse sim. Esse é grande, hein? Ele dizia que escrever bem é a arte de sofrer. A pessoa escreve uma vez, corrige, escreve outra vez, corrige. Para mim, é a arte de escrever de cara. Eu sempre tentei escrever a segunda, a terceira vez. Aí eu olhava, via que a primeira vez era a melhor coisa que eu tinha feito. Mas sofri muito, não é fácil. Né? O livro, ele não é um livro para ensinar jornalista a escrever nem a falar. Eu e o Nelsinho, que foi a pessoa que organizou meu livro, que deu cara ao livro, né? Que fez das coisas que eu escrevi um livro, nós temos esse entendimento. Não ensina você a escrever. O que o meu livro conta é como eu agi diante das circunstâncias. Não é? Diante de cada situação, como repórter, como é que eu me manifestei, como é que eu agi. É isso que jovem jornalista, jovem que quiser ser jornalista, jovem que já esteja estudando e quiser saber como é que eu fiz e de repente fala, poxa, isso aqui é um bom caminho, pode comprar o livro que vai gostar. Cada situação é uma situação. Teve situação em que eu esperei 2, 3 horas para o entrevistado se manifestar. 2 horas, mestre? Mais de 2 horas. Né? Queria vir falar com o senhor, nem dava bola. Teve situação em que eu liguei o gravador e deixei o entrevistado falar, e ele falou 40 minutos, que é a primeira parte do gravador, só sobre a vida dele, que ele era, que não era e tal. Deixa ele falar, deixa ele falar. Quando ele cansou de falar, eu virei a coisa, aquela parte não interessava. Não é? E aí ele já estava embriagado. Eu deixei que ele embriagasse. O repórter às vezes precisa permitir que o entrevistado se embriague de vaidade. Não é embriagar com o uísque que o Abdul Varela tomou comigo e eu tomei cerveja para ficar de pileque. Não é isso. É deixar que ele fique na vaidade. Quando ele virou, eu disse assim, e o Pelé? Ele falou, Pelé é uma mina. E daí desandou a falar tanta coisa. Essa foi pro Pasquim. Né? A entrevista que eu fiz Grande pro Pasquim, a pedido do Enfio. Ele falou tanta bobagem. Ele falou tanta coisa que eu mandei a fita pro Pasquim, uma das burrices minhas, cometi várias, né? Em vez de gravar a fita, era praticamente de graça, mandei a fita ao invés de tirar. Né? O Pelé chamou, no dia que saiu o Pasquim, o Pelé o chamou no escritório em Santos e puxou a orelha dele. Então, você às vezes tem que fazer isso. Não é? Você às vezes tem que ser persistente. Eu fui fazer uma entrevista com o Tostão em Houston, nos Estados Unidos. Quando da operação, né, Suzano? Depois da operação, quando ele estava no Vasco. Ele foi para lá em 72 e ligaram para um repórter dos Estados Unidos para que ele fizesse uma entrevista com o Tostão no hospital. E a resposta veio. Ele disse que não dá entrevista. Aí ligaram várias vezes e a resposta vinha. Não tem telefone no quarto dele, ele não dá entrevista. E o cara me chamou e falou, vai você lá.
Você quer me ferrar, né? Ele queria, mas não conseguiu. Só podia ser, pô. Né? Eu fui para lá. Mas aí você tem que ser planejamento. Como é que eu vou chegar lá? O ideal da vida da gente é andar de repórter, é andar com um tênis velho e uma calça desbotada. Mas se eu fosse para lá com uma calça desbotada e um tênis velho, eu jamais conseguiria entrar no hotel, no hospital. Né? Quem é você que está entrando aqui? No hospital você entra, mas você não vai até onde você tem que chegar. Né? Então eu coloquei um terno, paletó e a gravata. Eu cheguei lá, pus meu terno, meu paletó e minha gravata. Né? E descobri onde é o apartamento que ele estava e fui passando pelos lugares que eu não podia passar. Quer dizer, não podia passar porque ele estava lá escrito, só para empregados, só para médicos. Mas se eu ficasse esperando ali e mandasse perguntar para ele se ele ia me dar entrevista, ele ia dizer não. Não é? Aí eu fui, quando cheguei na porta, bati, abri. Ele falou, o que você quer? Eu estou de férias aqui e vim ver meu amigo. Falou, não pode entrar. Ele demorou 5, 6, 7, 8, 10 minutos, parece 3 dias. Uma pessoa falando para você não pode entrar e você está com o pé na porta e de repente você com medo de alguém passar ali, o que o senhor está fazendo aqui que eu não podia estar? Né? E aí eu, que é isso, Eduardo? Nem chamava de Tostão, chamava de Eduardo, mais light. Não, não pode entrar. Até que a senhora dele, que me conhecia também, falou, Eduardo, deixa disso, deixa o rapaz e tal. Ele falou, tá bom, vai entrar, pode entrar, mas não vai se falar de futebol. Eu falei, eu estou de férias. Aliás, trouxe um livro para você, trouxe as cartas da sua família e da sua senhora, e trouxe revistas. Ele falou, onde estão? Eu falei, estou no hotel. Eu não trouxe aqui, para você não achar que eu trouxe uma credencial. E eu havia levado mesmo. Por isso que eu estou dizendo, você tem que planejar. Né? O meu ingresso era o livro que eu levei, Lobo da Steppe, de Hermann Hesse. Né? E cartas da família e tal, que era uma forma de eu chegar e falar, mas eu não levei de cara, porque senão o cara fala, pô, você tá... Aí ele me disse assim, isso aí é muito importante porque vem a parte da ética. Ele me disse assim, você viu quem está aí fora? Eu não deixei entrar? Eu disse, não vi. Ele não tinha visto mesmo. Ele falou, é o presidente do Vasco que está aí. Agora eu sou obrigado a deixá-lo entrar. Quer dizer, quando eu passei, sim, o presidente do Vasco estava lá, esperando ver se ele ia dizer, não pode entrar. Aí ele autorizou. O presidente do Vasco chegou, ele me apresentou, ele me cumprimentou, eu cumprimentei, ele sentou, eu sentei. Eu estava sentado, ele sentou. E bateram uma boca enorme. Brigaram. Você sabia que não podia jogar mais? Não, eu tenho que pagar, não vou pagar, vou para a justiça. Nossa, enfim, foi um bom bate-boca. Aí o presidente do Vasco levantou, quando ele levantou, que ele me olhou, ele falou, você? Eu falei, sou. Ele nem perguntou, você é jornalista. Aí que ele lembrou, você? Eu falei, sou. Ele falou, você conhece o shopping center de decoração daqui, de Houston? Eu falei, não. Você quer conhecer? Vamos lá comigo que você vai gostar. Você entende o que ele queria falar? Sim, né? sim. Eu falei, muito obrigado, presidente, deixa como está que está ótimo. Não, vamos lá que você vai gostar. Presidente, deixa como está. Na terceira vez ele entendeu e foi embora. Olha só. Aí o Tostão falou, e aí, como é que foi a seleção lá? Eu falei, você falou para não falar de futebol? Não, esquece. Ele não falou, olha, essa bate-boca, deixa para lá e tal. Nem eu. E eu não escrevi uma única linha. Que legal. É uma questão de ética. Correção, né? Ele merecia todo esse respeito meu. Apesar de ter me deixado ficar lá. Suando, transpirando em bicas. No Texas. Não entra. Apesar disso, meu irmão, né, meu colega, eu fiz várias entrevistas com ele e faz parte do livro, um capítulo do livro é Só com o Tostão. Tem outro capítulo à parte que a gente tem que dizer, que é a sua história com o Pelé. O senhor fez várias coisas com o Pelé gostava, se sentia à vontade. Tinha algum segredo, algum jeito para falar com o Pelé? Ou era tudo em casa, era sempre tranquilo? Sempre foi tranquilo. Sempre foi fácil. O segredo é que o Pelé era uma pessoa tranquila. Ele era uma pessoa, até hoje, há 2 anos atrás, ele comemorou o aniversário do 1000º gol, distribuiu o presente para os colegas do Santos, antigos jogadores e tal, né, e recebeu toda a imprensa lá. Ele chegou lá às 2 horas da tarde e eu saí de lá às 10 da noite.
Eu não fiquei até as 10. Eu só fui a ser atendido 9 horas da noite, de tanta gente. Mas ele atendeu um por um, comendo sanduíche e sentado numa cadeira de roda. Mas ele era um cara que me ensinou uma coisa na vida. Meu pai já tinha dito, mas eu não tinha prestado atenção. Então, em 70, a seleção estava hospedada no Retiro dos Padres, no Rio de Janeiro. E era um dia de folga quando abriram para a imprensa. E nós fomos lá para fazer o primeiro número da revista Placar. Primeiro número. Que o Pelé... A ideia era, vamos lá, pega uma taça, que tinha uma miniatura, e faz o Pelé levantar igual a Copa. Ele falou, vocês são loucos que eu vou fazer isso. Primeiro que eu não sou capitão, segundo que não ganhamos nada ainda. Quer dizer, ele não entra nessa. Ele segurou até aqui. Aqui não. E enquanto nós estávamos conversando, um jogador, que eu não vou citar o nome, ia andando para lá e para cá, chutava as notas, dizendo, sai para lá, vocês me perseguem, eu não quero vocês. Ele passou uma vez, o Pelé olhou. Ele passou a segunda, o Pelé olhou. Na terceira, vem cá, faz isso não. Dinheiro não atura desaforo. Não, eu estou brincando, eu sei que você está brincando. Mas não faz isso não. Dinheiro não atura desaforo. Eu conheci muita gente, muito colega meu no Santos, que fez desaforo por dinheiro e hoje cata pedaço de cigarro na rua. Vai lá guardar isso. E o cara foi guardar. Nunca esqueci isso. Nunca que eu fizesse desaforo com dinheiro. Mas saber que muitos jogadores fazem desaforo com dinheiro. Esse especialmente, não. Ele vive muito bem. Ô, seu Zé, outro personagem enigmático que o senhor falou aí, que o senhor entrevistou muita gente, mas um que o senhor citou aí era um cara muito difícil, muito reservado e muito melancólico, apesar da grandeza toda, para dar entrevista, que foi o Obdúlio Varela. O Obdúlio Varela, eu me recordo de uma série da 94, a Gazeta Esportiva, cada semana lançava uma Copa vista por um jogador, e a de 50, quem deu o depoimento foi o Obdúlio Varela. Foi a primeira vez que eu li sobre o Obdúlio, as coisas do Obdúlio, e me passou essa imagem de ser uma pessoa, primeiro, muito dura por conta da vida, e segundo, muito triste, muito melancólica, com muito rancor, né? Como é que foi para o senhor entrevistar o Obdúlio? Eu fui escalado para ir para a Argentina fazer o jogo São Paulo Independiente pela Libertadores. Era numa quinta-feira e na terça-feira, ou na quarta-feira, e na terça-feira tinha um jogo em Buenos Aires, Nacional e Peñarol. E eu pedi, olha, em vez de me mandar para me dar passagem para ir para a Argentina, põe a passagem para o Uruguai, eu vou ficar no Uruguai, vou ver esse jogo e depois vou para a Argentina. Hoje você não consegue sair da redação. Naquela época você podia fazer essas coisas. Era dinheiro que gastava. E fui para o Uruguai. Né? Cheguei lá na segunda-feira, liguei para um amigo meu no jornal La Manhana, Franklin Morales. Ele não estava, mas o colega dele me atendeu. O que você quer? Você é jornalista brasileiro? Eu quero falar com o Obdúlio. Ele falou, você também? Todo jornalista que vem aqui quer falar com ele. Ele não dá. Se você quer perder seu tempo, você vai no Clube Jackson, lá no Parque Maldonado, que ele está lá. É garantido? É garantido. Então tá bom. Aí chamei o fotógrafo e fomos para lá, umas 8 horas da noite, 7h30, 8 horas. Cheguei, ele estava jogando bote. E lá é um lugar em que os jogadores da Copa de 50 se reuniam todo dia 16 de julho para comemorar a conquista da Copa. Menos o Didier, que tinha ido para a Itália e ficou rico e largou o pessoal. Aí cheguei, os que estavam ali de pé vendo o Obdúlio jogar bote, perguntaram, o que você quer? Quem que é você? Eu falei, eu sou jornalista, queria falar com o seu Obdúlio. Ele falou, moço, ele não dá entrevista. Não custa nada. Aí eles disseram, negro, jornalista brasileiro quer falar com você. Ele levantou a cabeça, olhou para mim, baixou a cabeça e jogou a bola outra vez, a bote outra vez. Eram umas 8 horas. Aí 8, 8h30, 9, 9h30, 10 horas, 10 e pouco. Ele parou de jogar, veio na minha direção e falou, o que você quer? Eu falei, o Zezé Moreira me falou, ele falou, Zezé Moreira não sabe nada, vem aqui, estragou o nosso futebol. Eu falei, eu concordo plenamente com o senhor, que é uma outra lição, você não deve contrariar o entrevistado. Entende? Depois você dá a volta. Mas naquela hora eu falei, não, eu acho que ele é bom. Não tem conversa então, e pronto. Mas não tá. Meu problema não era o Zezé Moreira, meu problema era como entrevistá-lo. Eu falei, eu concordo com o senhor. Ele parou, olhou bem na minha cara, deve ter pensado, pô, esse cara é um chato,
daqui a quase 3 horas, ele falou, o que você bebe? Eu falei, eu bebo cerveja. Ele falou, eu bebo uísque, vamos sentar. Ele com o uiscão, aí quando já tínhamos falado da Copa, da família, por que ele não dava entrevista ao brasileiro, se ele tinha batido ou não tinha batido no bigode, todas aquelas histórias, né, que está no livro. Ele falou, começou a falar mal do governo. Aí os amigos dele disseram, moço, vai embora, vai, o senhor já deu sorte hoje de falar com ele. Ele aqui é respeitado, apesar de tudo é respeitado, não vai acontecer nada com ele falando mal do governo, ele era Tupamaro. Mas o senhor não é conhecido aqui, como quem diz. Melhor. É melhor se arranjar uma encrenca aqui. Melhor? Não arranjar uma encrenca aqui não é legal. E eu peguei e fui embora. E voltei e falei pro meu chefe. Falei, ó, eu passei pelo Uruguai e por acaso eu fiz uma entrevista com o Abdúlio Varela. Aí ele carimbou exclusiva. Mas deu só 2 páginas, valia 4 páginas, 5. Seu Zé, estamos chegando aqui, ó. Eu queria que o senhor primeiro me falasse da aventura de escrever o livro. Sempre quis ler um livro do senhor, eu sempre achei que tinha que ter o registro, porque o senhor é o maior repórter da... Eu não gosto de falar jornalismo esportivo, jornalismo é jornalismo. E dentro do jornalismo brasileiro, para mim, o senhor é um dos maiores repórteres. Em se tratando de esporte, o senhor é o maior repórter, mestre de nós todos repórteres. Eu fico agradecido, eu sei que não sou, mas... Mestre, como é que foi ter um livro do senhor retratando isso? Quando é que foi que eu falou, agora eu vou fazer? Foi o Nelsinho que me convenceu. Eu, nas horas vagas, como eu viajei muito, quem comprar o livro vai ver que a maior parte deles são momentos que eu passei fora do Brasil, né? Na Sérvia, na antiga Iugoslávia, pulando janela para poder dormir, né? Na Argentina, levando Fuzil no peito. Fuzil no peito, né? Na Holanda, dando uma camisa do Pelé para o cara me conseguir uma entrevista com o presidente do Ajax, e o presidente do Ajax me dá autorização para falar com o Cruyff. Quer dizer, na Argélia, correndo de madrugada para mandar passar uma foto, né, sendo ameaçado de ser preso, porque o fotógrafo mandou 2 fotinhos e cobraram $500. Ou paga ou está preso. Paga, depois a gente recupera. Né? Então, as pessoas que compram o livro e estão lendo, viajam comigo, porque grande parte mesmo do livro são com minhas viagens. Mas eu, então, quando voltava, eu colocava aqui no papel. Para os meus netos. Eu tenho 3 netos que agora moram em Campinas, nunca moraram em São Paulo. Só o mais velho, que agora está aqui um pouquinho, há 3 meses comigo, morou quando criancinha em São Paulo. Eu moro no interior. E tenho 3 netos que moram nos Estados Unidos. Não dá tempo de você conversar com eles, para eles saberem da história do avô. Todo avô tem um pouco de orgulho daquilo que fez. Né? É passar para os netos, não quero que nenhum seja jornalista, né? Mas só para saber como é que era e tal. E aí fui colocando. Um dia, conversando com o Nelsinho, falou, puxa, essa coisa que você escreveu aqui dá um livro. Não. E ele começou a colecionar, eu nem sabia. Andou imprimindo algumas coisas que eu escrevia, que já eram coisas do livro. E um dia, tá bom, você quer o livro? Eu já tenho escrito aqui, mandei para ele. Ele falou, o livro está pronto. Tinha que ser arrumado, e ele arrumou muito bem. E o Nelsinho teve a sabedoria e me dar a graça de me convencer de que ali tinha um livro, arrumou as coisas que eu mandei, e saiu esse livro aí, que eu espero que os jovens que querem ser jornalistas, os jovens jornalistas, os velhos jornalistas, comprem e tenham como livro de cabeceira. Eu vou fazer uma entrevista. O que eu tenho que fazer agora? Vamos ver como é que esse velho ranzinza fez, não é? Seu Zé, eu queria dizer para o senhor o seguinte, quando essa história começou ali, em 1981, eu tinha 11 anos de idade, naquela época ali, a vida de menino dura, né? E os divertimentos, além do futebol na rua, eram poucos, assim. Por exemplo, não dava para comprar uma revista Placar, mas eu descobri em 81, e eu sabia que Santo André tinha uma boa biblioteca pública, né? Que tinha a revista Placar. E tinha Placar e tinha um arquivo muito bom que os caras lá deixavam eu ler. E ali eu comecei a ler o senhor. Eu andava tudo isso para te ler. E lendo o senhor ali, eu descobri que
Se eu não jogasse futebol na vida, eu já sabia o que eu ia fazer. Eu falei, cara, eu quero ser esse senhor aqui, eu quero ser igual o Zé Aquino, eu quero escrever igual isso. Isso mexeu com a minha vida, me fez ir melhor. Em vários sentidos, eu não me admitia mais ir para a escola e entregar uma redação porcaria, porque, pô, eu leio o seu Zé Maria. Eu tenho que aprender a fazer alguma coisa. Eu aprendi, né? Passou desse tempo, eu estou aqui na frente com o senhor, quero agradecer muito, mais do que a entrevista, agradecer por o senhor me receber, porque eu estou tendo contato, primeiro com a história do jornalismo brasileiro, que é o senhor, e segundo com um homem que me fez ser quem eu sou hoje. O caminho que eu escolhi está trilhado porque o senhor trilhou antes de mim. Muito obrigado, eu te agradeço de coração, mestre, por tudo que o senhor me ensinou, por o senhor chegar, lançar livro, me receber na sua casa. Eu estou bastante emocionado, bastante mexido. Eu agradeço muito ao senhor por tudo, mestre, muito obrigado. Eu é que agradeço a vocês de virem à minha casa fazer esse trabalho comigo. Eu sei que eu não sou o melhor em nada, né, mas eu procurei ser bom. Né? O julgamento é feito pelas pessoas. Mas eu agradeço muito os seus elogios. A gente ficaria aqui horas contando sobre o livro, né? Passamos muitas coisas, não contamos alguma coisa. Não, tem que ler o livro. Mas as pessoas vão comprar o livro, vão lá no site Letras do Brasil, entra, é baratinho pela qualidade do livro, né? São 360 páginas de pura história contando a vida do Bauer, o que aconteceu com o Bauer, como eu briguei junto com o Leônidas da Silva. Eu viajei de trem de Guadalajara para o México, ele arranjou uma briga, só eu contra metade, eu e ele e a senhora dele contra metade do trem que era de Uruguai. Tá lá, tá no livro, vai lá ver. É isso aí, Museu da Pelada Zé Maria de Aquino, vamos aplaudir o homem Escobar, porque hoje nós estamos aqui com a dinastia do jornalismo brasileiro. Mestre, muito obrigado. Eu que agradeço. Aê. Pessoal, tá aqui o homem, né? Ele que convenceu o mestre, rapaz, coisa que... Pode levantar um pouquinho mais o livro. Aí, ó, esse aí que vocês estão vendo é o livro, e por detrás ali o cara que organizou esses pensamentos todos, que é o Nelson Nunes. Nelson, em primeiro lugar, quero te parabenizar, enquanto jornalista, te agradecer, porque você organizou grande parte da história do jornalismo brasileiro que passa pelo seu Zé Maria de Aquino. Nelson, como foi esse trabalho? Como é que foi ter em mãos essa história? Olha, eu, como você, também sou um admirador do trabalho do Zé Maria, colega, contemporâneo de algumas coberturas. Nunca trabalhamos junto, ele em umas redações, eu em outra. Ele até tentou me levar para trabalhar com ele num tempo, não deu certo. E eu sempre fui um admirador do trabalho dele, pelas qualidades dele, pelas virtudes e pelo grande talento que ele empregava em suas reportagens, né? Ele tinha mesmo feito, de fato, uma brochura de 3 exemplares para os netos. Minha nossa. Meio que uma xerox, assim, daquela coisa, uma brochura que ele queria guardar para os netos. Falei, Zé, você não pode deixar isso só para os seus netos. Existe uma legião de fãs, de teus leitores, uma legião de admiradores do futebol, que são historiadores, pessoas que gostam do futebol, e uma imensa legião de jornalistas que estão em formação, que precisam conhecer essas histórias. Vamos fazer um livro. E aí eu convenci o Zé a fazer o livro. Falei, olha, eu já tenho algumas coisas escritas e vou te mandar. E quando ele me mandou um arquivo, um e-mail com uns 21 anexos. E os anexos já eram todos os textos prontos. Assim. Que maravilha! Aí sai tudo sim, pronto. Eu sou um organizador que peguei os textos prontos. O máximo que eu fiz foi editar um texto aqui e ali, conferir uma data. Revisão zero, Nelson. Praticamente zero, porque o texto estava escrito, a qualidade do texto do Zé Maria é impecável, né? Meu amigo Nelson, quem quiser o livro, como faz para comprar? O livro, assim, a nossa ideia era lançar esse livro antes de julho desse ano, porque coincidiria com os 50 anos da Copa de 70, né? Uhum. E os 70 anos do Maracanaço. Mas veio a pandemia e pegou todo mundo de surpresa, e a gente não pôde preparar a noite de autógrafo, não pôde preparar um lançamento que o livro merece, com a dignidade que o livro merece, e fomos adiando, até que chegou um ponto e falou, Zé, vamos fazer um lançamento digital, virtual, só pelo site. Então hoje o livro só tá à venda pelo site da editora, que é www.letras do Brasil. Vai estar aí embaixo aí. Somente por enquanto, a venda ali, mas a gente quer proporcionar essa oportunidade. Merece. Das pessoas irem até o Zé, tomar um vinho com a gente ali, receber o autógrafo do Zé Maria
ainda este ano. Então a ideia é que, se isso puder acontecer, a gente também vai colocar os livros nas livrarias para vender. Vai acontecer em breve. Certamente vai acontecer Em breve a gente vai vencer esse negócio, vai passar, seu Zé vai ter uma. Até porque, né, Nelson? Tomar um vinho com o seu Zé é a melhor coisa do mundo, melhor resenha. Exatamente. Melhor conversa ali o dia inteiro. Então tá aí, pessoal. O meu amigo Planel vai colocar aí embaixo www.letrasdobrasil.com. Acertei, Nelson? Isso. Tá aí o livro Minha Vida de Repórter. Esse Nelson Nunes, Museu da Pelada. Nelson, parabéns, cara. Você fez uma baita obra, querido. Muito obrigado. Tá aí, valeu, Escobar. Esse é o Museu da Pelada.